Então hoje eu quero falar sobre o filme O Jardim das Aflições. Eu estive na pré-estreia do filme, dia 31 de maio de 2017, em Porto Alegre. O filme ele foi lançado aí envolvido numa série de polêmicas, né? Por exemplo, ele foi inscrito aí em pelo menos 20 festivais nacionais e não foi selecionado para nenhum. Além de, quando foi selecionado no festival em Pernambuco, alguns filmes foram retirados, né, pelos seus realizadores por conta da sua inclusão no festival. Então, como todos sabem, o filme trata do filósofo Olavo de Carvalho, de um dos seus principais livros, o que se chama O Jardim das Aflições. Bem, é difícil saber exatamente por que o filme não foi selecionado para esses festivais, a não ser por questões ideológicas dos seus organizadores. Porque o filme ele tem uma narrativa bastante envolvente, certo? Embora seja um filme sobre um filósofo, sobre filosofia, ele prende bastante atenção, ele consegue ter uma narrativa bastante interessante para um documentário sobre um filósofo, além de ter uma fotografia belíssima, de mostrar cenas do cotidiano do filósofo, de onde ele mora, do ambiente onde ele mora, e são bastante interessantes as cenas ali sobre os Estados Unidos, né, mostrando ali a cidade onde o filósofo vive, né? Além disso, a música do filme é bastante bonita e também assim a edição do filme me pareceu assim muito bem realizada. Então, eu considerei assim um filme assim, com uma produção técnica muito cuidadosa. Então, me deixa assim um pouco sem saber a causa, né, do filme ter sido recusado em tantos festivais do cinema nacional. Bem, mas obviamente foram questões ideológicas e isso infelizmente acontece. Então é difícil ainda nós termos uma previsão exata do impacto que esse filme terá nesse meio cultural brasileiro, né? Que há um predomínio de esquerda, há um predomínio de controle aí de pessoas que se vinculam com a esquerda e isso impede que outras vozes, outras perspectivas apareçam, embora o filme não trate exatamente de ideologia, de nenhuma ideologia, é até estranho, né, que o filme tenha sido tão recusado nesses festivais. Bem, falando assim um pouco do filme, percebe-se assim, em linhas gerais, que o filme tem três dimensões. Então, na minha análise, o filme teria três dimensões bastante características. Que uma seria as questões políticas, mas aqui o filme não entra diretamente em questões ideológicas ou questões político-partidárias. Não é esse enfoque, mas tem um enfoque político bastante forte, um enfoque relacionado ao conhecimento, e aqui um conhecimento não acadêmico, mas um conhecimento envolvido na busca da verdade, na busca do conhecimento, né? Isso bastante forte no filme. E, por último, o filme tem um aspecto muito presente que é a formação da personalidade, a formação da individualidade, do eu, e de um eu que não se deixa capturar por nenhuma ideologia de massa, que consegue absorver as ideologias de massa, que consegue conhecer as ideologias de massa, que conhece a realidade cultural e social onde ele está inserido,
mas que não se absorve nelas, mas que desliza nelas, conforme até o que o próprio Olavo menciona no filme. Certo? Então, sobre esse primeiro cenário aí político, né, a gente poderia dizer que o cenário político brasileiro, já há algumas décadas, é dominado pela esquerda. E quem que é essa esquerda, né? O que caracteriza essa esquerda? Eu não estou tratando aqui diretamente de aspectos do filme, mas de uma certa análise que eu estou fazendo de questões que estão envolvidas no filme. Bem, então o que é essa esquerda? Então é uma esquerda que procura poder, certo? Que procura manter as suas organizações acima de tudo, e que essas organizações cresçam em poder, né? E o que caracteriza ela? Caracteriza, ao meu ver, uma centralização do Estado, a busca pelo poder do Estado e pela centralização do Estado, e a partir do Estado, a partir de uma concentração econômica, uma concentração de poder político e de controle social no Estado, e cultural também, nesse caso, você conseguir, então, aplicar políticas que envolvam toda a sociedade. Então, esse mais ou menos é o que eu entendo pela esquerda. Qual é o objetivo da esquerda? E aqui tem uma relação muito forte com a metáfora do filme, que é do jardim, né? Bastante interessante, ou seja, o jardim como um espaço planejado, um espaço onde se busca evitar certas coisas, certas plantas, e se busca cultivar outras. Então, esse é uma característica evidentemente moderna. Passou meu gato aqui. Mas tudo bem, vamos continuando. Então, desse jardim, né, que se tornou ao longo da experiência moderna, casos extremos de aflições, né, o que foi o comunismo, o que foi o nazismo, o que foi o fascismo. Então, essa metáfora do jardim é uma metáfora bastante interessante. Então, a esquerda hoje, ela tem uma série de organizações no Brasil, que são organizações de esquerda, e elas conseguem arregimentar seus militantes, aí, principalmente hoje nas universidades e nas escolas de ensino médio. E aqui tem uma relação existencial bastante forte com a esquerda. Eu participei de partido político de esquerda, participei de sindicatos de esquerda ao longo de vários anos da minha vida. Essa ligação forte com a esquerda em termos de movimento, em termos de querer sustentar as organizações de esquerda e de absorver as suas ideologias, certo? E de alguma forma tentar aí me parecer com essas ideologias, né? Parecer o meu pensamento está fortemente vinculado a essas ideologias, né? Uma certa etapa da minha vida. Mas alguns anos atrás aí eu me deparei com um livro que se chama O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. E quando eu li esse livro, realmente eu sofri aí um abalo aí nas minhas certezas ideológicas a partir desse livro, da forma como eu entendi este livro, né? Então, este livro me levou, de alguma forma, a leitura dele me levou a me afastar já alguns anos atrás de qualquer organização política da esquerda, né? E através também de outras leituras que eu acabei realizando, e alguns estudos que eu acabei realizando após esse livro, isso me afastou completamente das organizações políticas de esquerda, né? E, ao mesmo tempo, eu passei por toda uma formação universitária, né, até o doutorado. Então, conheço um pouco da vida acadêmica no Brasil, nas universidades públicas, certo? E também essa passagem acadêmica também me legou uma perspectiva de esquerda, né? É quase
natural hoje no Brasil, né, você ter perspectivas de esquerda nas universidades públicas brasileiras e nas privadas também, certo? Então, o que eu percebia na universidade, uma divisão, se na política, uma divisão muito forte entre PT e PSDB, né, e aí essa divisão aí como dentro da esquerda, né, então um partido mais pró-comunista e um outro socialista e um outro social-democrata. Então você tem um campo da esquerda e as divisões políticas se relacionando a esse campo. Na academia, né, você tem uma forte presença marxista clássica, uma forte presença de autores da nova esquerda, né, que vem da década de 70 e da década de 60. Esses autores têm uma presença muito forte dentro da academia brasileira, e por outro lado você tem uma divisão ali, uma disputa com os pós-estruturalistas, né? que de alguma forma uma corrente aí, digamos em linhas gerais, mais subjetivista do pensamento. Bem, mas esses dois, obviamente, eles permanecem dentro de um campo de esquerda. Você não tem na academia a divulgação, o pensamento, por exemplo, conservador ou cristão dentro da academia brasileira e na política também. Então você tem um meio cultural bastante hermético, bastante fechado em torno da esquerda e em torno das divisões da esquerda, né? Então, no Brasil, né, é bastante característico, bastante forte a busca por títulos acadêmicos, né? Então, mestrado, doutorado, esses títulos, e não tanto, vou dizer que está em segundo plano o conhecimento da verdade e a busca do conhecimento, certo? Então, você tem uma preocupação mais com o currículo, mais com a construção de um currículo do que com a busca do conhecimento. Bem, e também é bastante característico na universidade brasileira, né, uma enorme fragmentação de temas. Então cada professor trabalhando um tema específico, bastante específico, dentro de uma área específica, com autores, escritores bastante específicos. Então você tem um que vai trabalhar mais diretamente com Foucault, outro que vai trabalhar diretamente com Gramsci. Então, e aí você tem essa fragmentação muito forte dentro da academia. A minha vinculação acadêmica, ela sofreu um abalo muito forte também a partir da leitura de um ensaio, que é um ensaio de uma autora chamada Hannah Arendt. Então, Hannah Arendt escreveu um ensaio chamado Crise da Educação, e esse ensaio, que eu já li há alguns anos, um pouco depois até do Homem que Amava os Cachorros, foi mais ou menos na mesma época que eu li esses dois textos. Na Arendt ali, ela, de alguma forma, ela abala a minha visão de educação, a minha visão de conhecimento que eu tinha até então, né? Então, quando ela coloca a questão conservadora da educação naquele texto, e veja que Hannah Arendt é uma autora bastante vinculada com o pensamento da esquerda e cultuada pela esquerda no Brasil, este ensaio dela, de alguma forma, abalou as minhas convicções acadêmicas naquele momento, né? Aí eu tentei incorporar um pouco desses questionamentos que tem neste ensaio na minha própria tese, que estava em elaboração na época, e isso mudou um pouco os rumos ali da minha tese. E é claro que eu não incorporei nenhum autor conservador na tese, mas aí busquei alguns autores aí mais anárquicos, digamos assim, e teve alguns reflexos ali naquele momento, certo? E ao final desse processo, depois do meu doutorado, já faz
aí há alguns anos aí, eu procurei aí novas perspectivas, novas leituras, e um pouco abalado ali tanto pela leitura do Padura quanto pela Ana Arendt. Então, buscar novas perspectivas que não fossem necessariamente de esquerda. Então, eu fui fazer para conhecer, realmente conhecer, porque eu não tive esse conhecimento ao longo da minha formação acadêmica, eu não conheci nenhuma outra perspectiva que não seja uma perspectiva de esquerda, né? Não me foi apresentada uma outra perspectiva. Então eu fui, por vontade própria, tentar outras análises da sociedade. E foi aí que eu conheci o professor Olavo de Carvalho, não faz muito tempo, né? Foi no final de 2015, então um pouco mais de um ano e meio, eu me deparei ali com um vídeo no YouTube, certo? E aí, de uma aula dele, do seu seminário de filosofia, que tratava da mentalidade revolucionária. Então, ao assistir a aula do professor Olavo, aquilo me causou também um forte impacto. Eu consegui repensar várias etapas aí da minha vida, tanto intelectual quanto existencial, da minha vinculação a partido, a sindicato, e eu estava afastado disso, mas isso me fez pensar bastante e procurei outros materiais aí do Olavo de Carvalho. Então, o livro sobre a nova era e a revolução cultural, quando ele analisa o Gramsci. Então, esse conhecimento do professor Olavo também me causou um certo medo, né? Será que ao conhecê-lo, ao lê-lo, ao ser aluno do seu seminário de filosofia, será que eu também estaria abrindo espaço para ser capturado por uma nova ideologia ou por uma nova organização? Então, esse era um medo que eu tinha na época, mas ao estudar um pouco mais o pensamento do Olavo e ver o quanto ele consegue incorporar no seu pensamento vários aspectos do social, tanto político, tanto econômico, como cultural, e como ele consegue articular várias facetas, né? Eu comecei a perceber que, aqui entrando no terceiro ponto de análise, que aquilo não estava realmente vinculado a um grupo específico ou uma ideologia específica que procura capturar pessoas para arregimentar pessoas para uma determinada concentração de poder, mas pelo contrário, o quanto o trabalho do professor Olavo estava bastante vinculado à formação da personalidade intelectual, a formação da diferença individual frente a todas essas ideologias de massa, e o quanto isso me impactou, certo? Porque até então, mesmo na academia, você tem uma forte vinculação do aluno com o professor e do professor com um determinado teórico, certo? E isso é difícil de você ter uma personalidade intelectual na academia. E aí muito menos em relação aos movimentos sociais, aos partidos políticos e tal, e ao sindicato, que eu também tive essa experiência. Então, com o Olavo de Carvalho, eu consegui entender um pouco melhor, né? Acho que isso é um processo, a questão da formação da personalidade e entender um pouco melhor aquilo que o cristianismo chama de liberdade, certo? E o quanto a busca de santidade, que é uma característica básica do cristianismo, o quanto isso é imprescindível para o conhecimento da verdade. Então, vários pontos ali foram se ligando, e esse medo inicial aí de ser capturado por uma nova organização,
ele foi se dissipando e me tornando então uma pessoa mais capaz de fazer as suas escolhas intelectuais próprias, e isto está muito além, né, de uma vinculação ideológica. Então, o filme, voltando ao filme, é um filme imprescindível. Acredito que é um filme que hoje ele precisa ser visto, até porque há um bloqueio cultural no Brasil muito forte contra aquilo que não está, digamos assim, capturado por um discurso de esquerda. Então seria isso. Até a próxima. Obrigado.